te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje a nossa leitura e reflexão é Isaías capítulo 19. Isaías capítulo 19. Desde já pedimos que você compartilhe o vídeo, dê o seu like, seu joinha, se inscreva se não é inscrito, então compartilhe, né? Desse inscrição, né? Peça para que outros possam se inscrever e se juntar a nós, então, nesse propósito de divulgação da leitura e da reflexão da palavra, tá bom? Isaías capítulo 19. Depois que a destruição da Filistia, Moabe, Damasco, Efraim e Judá foi contada nos capítulos anteriores, né? O rei do norte então segue para o sul, para o Egito, que são justamente os assírios. Então os assírios rumando para o Egito. O fardo do Egito é particularmente interessante, né? Por causa do seu por causa do final que nós acabamos ou veremos, né, com relação a tudo que acontece então no Egito e a sua derrocada. A princípio nós descobrimos que o Egito, né, o rei do sul, ele tem o desejo de atacar Israel, mas sem sucesso. E a Síria, né, que é o rei então do norte, ele vem atacar Israel e ele é bem sucedido, né? E após a destruição então de Israel, ele continua também com o desejo, com sua sana, para atacar o Egito, né? E humilhar o Egito, como sendo naquela época uma grande potência, mas a Síria então destruindo todos os seus inimigos. O capítulo começa com uma mensagem de advertência e de julgamento contra o Egito, que é descrito como repleto de idolatria e de opressão naquele país, aquele povo. O capítulo continua descrevendo a destruição que virá então sobre toda a terra, com o seu povo sendo rebaixado e humilhado diante de Deus, né? Então o capítulo contém descrições vívidas e gráficas da devastação que está por vir no Egito então, e a terra é descrita como sendo devastada por conflitos civis e agitações, né? Sua economia sofre um colapso e o povo vive no medo e na incerteza do que pode lhes acontecer. O capítulo também lhe contém a futilidade das tentativas do Egito de confiar na sua própria sabedoria e sua força, pois elas acabarão demonstrando que são totalmente inúteis. Sua força, sua sabedoria, sua inteligência, suas estratégias, seus deuses, nada será suficiente para impedir a derrota deles. Então, além da sua mensagem de julgamento contra o Egito, Isaías 19 também contém uma mensagem de esperança e de salvação para aqueles que se voltam para Deus em arrependimento e em fé, inclusive as pessoas do Egito. O capítulo retrata Deus como um refúgio e fortaleza para o seu povo, que pode confiar no seu poder e na sua soberania, mesmo em meio a circunstâncias muito difíceis. E o capítulo, então, contém também uma promessa de adoração e devoção futura dos egípcios, com Deus sendo glorificado e honrado em toda a terra. Então isso está reservado, evidentemente, para o futuro. Lembrando que Isaías é um livro profético, fala sobre o seu tempo, fala sobre profecias poucos anos depois, mas também para um futuro bem longínquo, futuro ainda que nós não alcançamos. Temos então profecias aqui contra o Egito, e as acusações contra o país, contra os egípcios, são as seguintes: idolatria, influência de encantadores, de médiuns e feiticeiros e um espírito de perversão.
Então essa é a acusação que se tem contra esse povo, esta nação. Tá? E ele começa então a sua palavra dizendo o seguinte, vamos ver aqui a leitura. Onde ele diz lá o seguinte: recebi essa mensagem acerca do Egito. Vejam, em outra tradução diz lá peso sobre o Egito. Cada um deles vem a palavra peso, tá? Estão falando justamente sobre esse julgamento. Vejam, o Senhor avança contra o Egito, montado em uma nuvem veloz. Os ídolos do Egito estremecem diante dele. O coração dos egípcios se derrete de medo. Então esse capítulo pode ser considerado uma continuação do capítulo 18, né? Porque naquela época, então, a Etiópia e o Egito eram um, sendo que o Egito, então, era governado por vários reis, ou foi governado por vários reis etíopes. E, contudo, então, a descrição tem um contraste marcante, né, justamente com esse capítulo 19, porque diz aqui que o Senhor, ele vem sobre uma nuvem, né, veloz. Então, trazendo juízo sobre essa terra e sobre essa nação. Então, é uma grande infelicidade para eles, porque o Senhor vem julgá-los. Então, no sentido figurado, até os deuses do Egito estremeciam diante do Deus dos céus. Que ele diz aqui, né? Os ídolos do Egito estremecem diante dele. Então, até mesmo esses ídolos, figurado, porque esses ídolos não são nada, né? Foram feitos de pedra, foram feitos de pau, foram feitos de metais, mas como o Salmo 115 que nós já vimos, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, pés, mas não andam, mãos, mas não apalpam, ou seja, não são absolutamente nada. São apenas uma figura, são apenas uma estatueta, alguma coisa que foi feito e que não há poder algum neles. Tá? Então, por isso, a expressão eles estremecem diante dele é apenas uma questão figurada, porque eles não têm poder algum. Tá? Versículo 2: farei egípcio lutar contra egípcio, irmão contra irmão, vizinho contra vizinho, cidade contra cidade, província contra província. Então, essa é uma descrição do tipo de desastre que com frequência, né, ia significar, então, a derrota dos egípcios. Se os egípcios tivessem permanecido unidos, com certeza nenhuma nação poderia derrotá-los, mas eles estavam divididos, como diz o texto aqui. Tá? E aí diz que o Senhor faria isso. Então, eles tinham uma posição privilegiada também dentro do seu aspecto geográfico, porque ao sul eles eram protegidos pelo Rio Nilo, ao leste e ao oeste pelas camadas, né, ou pelas areias do deserto, né, e ao norte pelo mar. Então as suas defesas naturais eram boas defesas. No entanto, os egípcios provaram ser os seus inimigos, né, os seus piores inimigos, porque eles estavam lutando um contra o outro, em irritação interna, e as dissensões provaram ser então seus piores inimigos. Então, a inquietação, né, toda essa dificuldade resultou em fraqueza e em ruína deles. Tá? O caos sendo conquistado, então, por povos estrangeiros. Então, mais tarde, os governantes egípcios contrataram mercenários estrangeiros para protegê-lo de outros egípcios. E, como resultado disso, os gregos começaram a ter considerável influência sobre os egípcios. Né? Os dias de glória e de independência egípcias estavam chegando, então, ao seu fim. Eles não eram mais aquele império tão poderoso, né? Tão grande, forte, rico. Agora eles estão numa situação realmente muito difícil. Os egípcios se desesperarão e eu confundirei seus planos. Pedirão sabedoria a seus ídolos e invocarão espíritos, consultarão médiuns e praticantes do ocultismo. Né? Então ele está deixando bem claro aqui que o Senhor não aprova esse tipo de atitude. Em toda a sua palavra não há nenhum lugar sequer em que o Senhor aprove esse tipo de atitude. E ele diz então que vai confundir os planos deles. O Senhor, ele é soberano e pode fazer o que quiser. Então ele vai colocar confusão na mente e na atitude dessas pessoas umas para com as outras. Né? Porque eles vão consultar os médiuns, vão consultar todo o seu ocultismo e nada será útil para eles, porque nada acontecerá em termos de poder ajudá-los. O Senhor continua dizendo: entregarei o Egito a um Senhor cruel, a um Senhor duro. Um rei feroz os governará, declara o soberano Senhor dos exércitos.
Deus vivo e verdadeiro. Então, essas palavras não se referem, então, necessariamente a um único governante, né? Porque muitos reis duros e cruéis passaram por ali. Mas eles vão se referir justamente nesse momento aqui à nação assíria, né? Que irá dominá-los. Mais tarde, o domínio babilônico, persa, macedônio, romano, árabe, britânico, então todos estarão sobre a terra do Egito. Tá? Então, no seu orgulho e esplendor, os egípcios então tinham recusado, né, por completo os conselhos do Senhor, então o Senhor permitiu que eles caíssem então nas mãos de tiranos. Tá? As águas do Nilo deixaram de inundar os campos, o leito do rio ficará seco e árido. Então, o Egito dependia das águas do Nilo. Então, sempre que o nível do rio estava baixo demais para fluir, né, os canais de irrigação, ocorria um desastre econômico, porque aí então a agricultura deles ia por água abaixo, literalmente. Né? Então, o nível baixo do Nilo deixava todo o sistema de irrigação completamente seco. E eles então perdiam toda a sua plantação, tá? Toda a sua subsistência a partir disso. Não somente essa questão, mas também os pescadores teriam problemas. Os canais do Nilo secarão, os ribeiros do Egito terão mau cheiro, e juncos e canas apodrecerão. Por quê? Porque não havia mais água, né? Havia seca. Toda a vegetação às margens do rio, todas as plantações junto a ele, secarão e serão levadas pelo vento. Né? Os pescadores lamentarão, os que lançam anzóis no Nilo gemerão, e os que usam redes perderão o ânimo. Por quê? Porque não vão encontrar mais peixes. Então a pesca estava também totalmente prejudicada. E eles também viviam da pesca para sua alimentação. Então, com o rio baixo, o suprimento então, né, dos peixes era muito restrito. Né? E acabavam também esses peixes, evidentemente, morrendo. Não haverá linho para os ceifeiros, nem fio para os tecelãos. Então, se descreve aqui a falência da indústria têxtil deles. Né? Então, tudo que se dizia a respeito aos tecelões, né, não haveria fio suficiente para poder ajudá-los. Então, eles estariam também com grandes problemas nesse sentido. Ficarão todos desesperados, os trabalhadores se encherão de tristeza. Né? Então, todos terão problemas, enfrentarão problemas, inclusive, né, os trabalhadores, tá? Que vão ficar, segundo o texto, diz aqui, desesperados, como são todos os oficiais de Zoan. Seus conselhos ao rei do Egito são absurdos. Ainda assim, contarão vantagem ao faraó? Ousarão se gabar da sabedoria de seus antepassados? Né? Então, ele está falando aqui justamente sobre o fato de que toda esta sabedoria que eles imaginavam ter, nada disso será o suficiente para ajudá-los dentro desse momento tão confuso, difícil e catastrófico que eles estão vivendo. Onde estão seus grandes conselheiros, faraó? Ele informe os planos de Deus, o que o Senhor dos Exércitos fará no Egito. Então o Senhor deixa bem claro também, né, que eles são, esses conselheiros não são nada, são idólatras, planejam, né, ou planejavam e prediziam grandes coisas para o Egito, mas o Senhor está dizendo aqui que vai trazer destruição para o Egito e eles não sabem descrever isso. Né? A intenção do Senhor é humilhar essas pessoas, é humilhar esse país que era também de pessoas tão arrogantes. Tá? E é o Senhor que fará isso, ele deixa bem claro. O Senhor dos Exércitos, ele então vai interferir para criar toda essa confusão e essa catástrofe no Egito. Os oficiais de Zoan são tolos. Os oficiais de Mênfis foram enganados. As autoridades do povo fizeram o Egito se desviar. Né? Então, essas cidades mencionadas, Mênfis, né, principalmente, eram cidades reais, né, do Baixo Egito, e foi o primeiro ponto que foi invadido pelos assírios, né, quando chegaram então ali ao Egito. Tá? E essas cidades então foram devastadas. O Senhor enviou sobre eles um espírito de confusão, estão equivocados em tudo que dizem. Fazem o Egito cambalear como um bêbado em seu vômito. Né? Então estão cambaleando. O Senhor trouxe, diz aqui, um espírito de confusão, né? De incerteza, de falta de sabedoria, de conselhos errados, equivocados. É isso que eles vão ter.
porque toda a verdadeira sabedoria vem de Deus. Eles não estavam buscando a Deus, estavam buscando seus próprios deuses, e o Senhor disse que ainda estaria confusão para que eles então ficassem nessa situação tão horrível, né? E tão confusa, tá? A sua perversidade e confusão, na verdade, em última análise, se aconteciam justamente porque eles se recusavam a andar nos caminhos do Senhor, no caminho da verdade, por isso iriam sofrer o dano, né? As suas próprias consequências, né? Estariam num estado completo de confusão, sem saber o que fazer, batendo cabeça, porque abandonaram as orientações do Senhor. Não há nada que o Egito possa fazer, todos estão indefesos, a cabeça e a cauda, o ramo da palmeira e o junco, né? Isso aqui está falando justamente sobre a angústia que eles viveriam e que nada poderia lhes ajudar, né? Nenhum tipo de pessoa, nenhum líder, ninguém poderia ajudá-los nesse momento de grande confusão. Naquele dia os egípcios serão frágeis como mulheres, eles se encolherão de medo debaixo da mão levantada do Senhor dos Exércitos, né? Então aí é comparado justamente com a questão das mulheres, né, que eram, evidentemente, principalmente dentro daquele contexto, não eram mulheres voltadas para a guerra, voltadas para outro tipo de coisa, a não ser de cuidar da família. Então ele diz aqui que eles seriam frágeis como as mulheres, tá? E vão se esconder, tentar se esconder, né, do Senhor, mas não poderão se esconder porque a mão de Deus estará sobre eles, né? Então eles estão dentro dessa confusão toda. A simples menção à terra de Judá os encherá de terror, pois o Senhor dos Exércitos traçou seus planos contra eles, tá? Então Judá eram duas nações mais fracas do Oriente, e o Egito uma das mais fortes. Mas quando o Senhor então mandasse juízo sobre o Egito, né, sua autoconfiança se perderia e Judá com certeza se tornaria mais forte do que eles, porque o Senhor estaria com eles. Naquele dia 5 cidades egípcias seguirão o Senhor dos Exércitos e até começarão a falar a língua de Canaã. Uma dessas cidades será Heliópolis, a cidade do sol, né? Então, naquele dia, então, é quando o Egito vai compreender a tolice e a futilidade de se opor à vontade de Deus, né? Então, essa expressão é típica justamente dos profetas, né? Acerca de quando Deus, então, vai se revelar às nações, estabelecer o seu reino messiânico. Então ele usa essa expressão naquele dia, tá? Então isso fala sobre uma questão de uma profecia que está reservada ainda para o futuro, ok? Os egípcios, eles reconheceram o verdadeiro Deus e o serviram, né? Vão reconhecer e vão servir ao verdadeiro Deus como os hebreus fazem. Isso está reservado então ainda para o futuro. Naquele dia haverá um altar ao Senhor no centro do Egito e um monumento ao Senhor em sua fronteira, né? Então, haverá um monumento no meio do Egito. Então, isso fala sobre algo futuro, sobre como, então, eles erguerão um altar para que o Senhor seja adorado no meio do povo, tá? No meio do povo egípcio. Ok? Então, isso está reservado para algo no futuro. Então, será como um centro também de adoração ao verdadeiro Deus, tá? Então, Isaías está prevendo e vendo tudo isso dentro da sua palavra profética, tá? Será um sinal e testemunho de que o Senhor dos Exércitos é adorado na terra do Egito. Quando o povo clamar ao Senhor por causa de seus opressores, ele enviará um Salvador que lutará por eles e os livrará. Então, essa profecia continua sendo condicional. Quando eles clamarem ao Senhor, enquanto isso não acontecer, eles então ficarão nessa situação de ruína. Naquele dia o Senhor se revelará aos egípcios. Sim, eles conhecerão o Senhor, que lhe apresentarão sacrifícios e ofertas, farão volta ao Senhor e o cumprirão. Então haverá um dia em que essa bênção será não apenas para Israel, mas para todas as nações. Desculpa, inclusive a nação egípcia, tá? E ele fará isso.
o Senhor ferirá o Egito, mas depois trará cura, pois os egípcios se voltarão para o Senhor, e ele ouvirá suas súplicas e lhes dará cura. Então a mensagem de Isaías, né, para o Egito começou justamente com a profecia de juízo e de destruição, mas diz que o Senhor terá misericórdia e curará então as suas feridas, porque nosso Deus é um Deus misericordioso. A sua intenção não é destruir essa nação, mas é que eles realmente entendam que apenas o Senhor, né, nosso Deus, é o Deus que pode e deve ser adorado. Naquele dia o Egito e a Síria serão ligados por uma estrada. Os egípcios e os assírios viajarão livremente entre seus países e adorarão juntos. Tá? Então Isaías predisse aqui que que haveria um tempo então em que o Egito e a Síria eles iriam adorar a Deus juntos. Tá? Viveriam então essas nações tão inimigas em paz e irmandade. Né? Então isso fala sobre algo futuro, porque nesse momento isso ainda não aconteceu e não acontece. Naquele dia Israel será o terceiro, junto com o Egito e a Síria, uma bênção no meio da terra. Tá? Então está dizendo que Israel será o terceiro, então você vem o Egito e a Síria e depois Israel. Né? Então por quê? Porque o povo de Israel sempre se considerou também um povo exclusivo de Deus. E aqui o Senhor está mostrando que eles não são assim tão exclusivos, né? Deus tem justamente os seus meios de agir e de mostrar que é Ele que realmente decide quem é o seu povo exclusivo ou a quem Ele dá exclusividade. Tá? Porque o Senhor dos Exércitos dirá: bendito seja o Egito, meu povo, bendito seja a Síria, a terra que criei, bendito seja Israel, minha propriedade especial. Então, os israelitas chegaram a se considerar um povo exclusivo, né? Se esqueceram de que o Deus Todo-Poderoso, ele deseja que todas as nações da terra possam conhecê-lo. E essa deveria ser uma prática de Israel, essa deveria ser a lição de casa, deveria ser a meta, né, de Israel, de fazer com que todas as famílias da terra pudessem conhecer ao Senhor. Mas eles falharam nesse quesito. Né? Mas não é porque eles falharam, né, que as coisas ficarão por assim mesmo. Então, o Senhor, então, trará esse povo a sua presença, né? E eles reconhecerão então o Senhor Deus como Deus vivo e verdadeiro, tá? Então Isaías 19 nos convida a conhecer e aceitar, né, o Deus da providência, o Deus que trabalha nas nações e por meio das nações. Então não há exclusividade de nação para que possa estar na presença de Deus. Todas as nações são bem-vindas à sua presença, desde que o reconheçam como o Senhor único e verdadeiro. Então, Deus trabalha pelas nações e no meio das nações. Isaías 19 fala de um Deus cuja soberania é absoluta, cujos julgamentos são justos, a disciplina é amorosa e os planos são restauradores para o povo. Então ele nos apresenta o Deus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E ele então trará juízo sobre toda a terra, mas ele então também terá o remanescente de toda a terra, como ele vem anunciando em todos os capítulos. Né? Então, seja de qualquer nação, haverá os remanescentes, haverão aqueles que reconhecerão o Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Israel, né? E o adorarão e serão acolhidos por ele. Ok? Então, é isso que nós temos aqui no capítulo 19, Deus nos dando a oportunidade. No próximo vídeo estaremos no capítulo 20, refletindo sobre esse capítulo. Então, estamos vendo as cidades que serão julgadas, que são mencionadas no livro de Isaías, profecias que ele recebe da parte de Deus e que está transmitindo a Israel e também aos demais povos, e eles não deram ouvidos e por isso sofreram o dano, por não darem ouvidos à mensagem profética, por não darem ouvidos àquilo que o Senhor estava anunciando, tá? E por isso sofreram dano, causa, desastre, em função da sua recusa, da sua desobediência. Ok? Então possamos entender, como acabamos de dizer, que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, aqueles que se recusam também nos dias de hoje a reconhecer o Deus vivo e verdadeiro e estão envolvidos, né, ou adorando outros deuses, estão colocando a sua confiança em outros deuses, ou em si mesmos, né, ou em outras pessoas, o Senhor deixa bem claro
de que isso é uma grande tolice, de que isso não é inteligente e de que as consequências virão, né? E elas serão bem pesadas. Mas quando nós reconhecemos o Senhor como único verdadeiro, e entregamos a Ele a nossa vida, tudo que somos e tudo que temos, Ele então diz que vai cuidar de cada um de nós e nos dá uma esperança, não apenas nesse mundo, mas também no mundo que está por vir. Ok? Que Deus possa abençoar a sua vida, que todos tenham um bom dia na graça e na paz do Senhor. E no próximo vídeo estaremos em Isaías capítulo 20. Deus, obrigado por esse tempo juntos nessa manhã. Obrigado pela tua palavra e ajuda-nos a reconhecer o Senhor em todos os caminhos, em todas as atitudes, decisões, ações, que possamos, ó Deus, buscar a tua presença e a tua orientação e buscarmos a servir ao Senhor a cada dia com integridade, aguardando o grande dia em que o Senhor virá nos buscar. Orienta-nos, dá-nos um bom dia, oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe ricamente, que todos tenham um bom dia na presença do Senhor. E próximo vídeo estaremos juntos, então, se Deus permitir, Isaías capítulo 20. Forte abraço e até lá. Pra te adorar foi que